obrigado, pastor Marcelo, por suas palavras, mas qualquer coisa que seja dedicada à minha pessoa, que não seja de Deus, não vale nada. O que vale é a palavra que vem do Senhor, e a palavra de servo, isso é o que mais vale para a nossa vida. Irmãos, estamos aqui comemorando um momento muito sublime em nossa vida, em nosso estado, em nossa nação, que é o dia do professor. Como foi dito aqui, professor é uma profissão, ao meu ver, mais importante que qualquer uma outra, sem discriminação das outras, porque na mão do professor passa todas as pessoas. Nem todos passam na mão do engenheiro, do advogado, mas na mão do professor todas as pessoas passam, todas. Portanto, eu não tenho dúvida que o professor é a profissão mais sublime em que nós poderíamos imaginar. E nesta manhã eu quero considerar com os irmãos, nesses pouco tempo que temos juntos, sobre o tema crescendo através do conhecimento e da sabedoria. Esse é o tema que nós vamos conversar com os irmãos nesta manhã, baseado no texto bíblico de Salmo 111, versículo 10, quando o escritor da palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Salmo 111, versículo 10. Na verdade, estamos vivendo em nosso país e no mundo uma crise profunda de sabedoria e uns momentos profundos de conhecimento. Muito conhecimento e pouca sabedoria. O que tem acontecido no mundo, que nós temos acompanhado e visto pela mídia a cada dia, reflete exatamente muito conhecimento e pouca sabedoria. Porque as pessoas acham que o conhecimento é a força que move todas as coisas. Na verdade, a força que move todas as coisas não é o conhecimento, é a sabedoria. Porém, as pessoas ficam muito mais preocupadas em buscar conhecimento, porque muitos deles não conhecem o foco da sabedoria. Conhecimento é apenas um conjunto de informações armazenadas por intermédio de experiência ou de aprendizado. Esse é o conhecimento. Enquanto que a sabedoria é um atributo de Deus, representado pela sua onisciência, doado ao homem para a utilização do seu reino. Isso o homem não conhece e também não quer conhecer. Não está preocupado no foco da sabedoria. E aí distorce o conhecimento em que ele recebe por não conhecer o foco da sabedoria. E na verdade, quando usamos a sabedoria vinda de Deus e a usamos para cumprir os seus propósitos, a exemplo de Salomão, quando ainda jovem, ele foi eleito rei de Israel, e Deus lhe deu a oportunidade de pedir aquilo que queria. Certamente, se Deus nos desse a oportunidade de pedir o que quiséssemos, muitos de nós pediríamos vida longa, pediríamos riquezas, pediríamos muitas outras coisas que fossem visíveis e tivesse retorno imediato. No entanto,
Salomão reconhecendo a sua pobreza de sabedoria e vendo aquilo que ele ia necessitar, vendo a grande responsabilidade que ele estava ocupando, ele esqueceu riqueza, esqueceu poder, esqueceu todas as coisas e pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Irmãos, esse pedido deve ser o nosso, a cada dia. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Como foi dito aqui, estamos vivendo num momento difícil, quando os elementos, os valores dos homens e das mulheres, os valores de Deus, têm sido esquecidos por muita gente. E quando estamos vivendo campanhas e mais campanhas, trazido pela mídia e por pessoas que não têm sabedoria, distorcendo os valores de Deus e trazendo para nossas famílias as coisas que não são de Deus. Precisamos urgentemente buscar sabedoria, buscar em Deus aquilo que precisamos para dar a este mundo que está tão necessitado de entender a sabedoria de Deus. E Salomão, ele, diante da grande responsabilidade que estava para assumir, ele pediu a Deus sabedoria. E o texto de 2 Crônica vai aparecer para vocês. 2 Crônica, capítulo 1, versos de 7 a 10. Vai nos dar exatamente aquilo que Salomão pediu. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Glória a Deus por isso, irmãos. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela detém da sabedoria de Deus. Certamente nós não detemos de tanto conhecimento do que o mundo detém, mas detemos do conhecimento da palavra de Deus, que é o principal. Detemos do conhecimento daquilo que Deus determina para cada um de nós. Detemos do conhecimento dos valores de Deus. E a sabedoria que vem do Senhor, só a igreja detém. Só a igreja pode mudar este mundo. A igreja é a grande solução deste mundo, porque ela detém o conhecimento e a sabedoria de Deus. E Salomão sabia que ele, sem sabedoria, não conseguiria dominar aquele povo ou conduzir aquele povo dentro dos princípios de Deus. Por isso ele esqueceu a riqueza, esqueceu tudo que ele poderia pedir e pediu a Deus sabedoria. Mas há uma coisa, irmãos, que possivelmente Salomão não sabia, mas que eu sei, que você sabe, é que o Deus que Salomão servia e que eu e você servimos, tornou Salomão o homem mais sábio da terra e lhe deu riquezas, poderes e tudo mais. Tornou o homem mais sábio da terra, porque Deus, acima de qualquer coisa, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Na verdade, irmãos, às vezes nós passamos pelos textos bíblicos, lemos, mas não olhamos com profundidade. Olha esse texto, que maravilha. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em você, que atua em mim. O poder de Deus está atuando a cada dia na nossa vida. Por isso, precisamos de buscar de Deus a sabedoria, para que possamos usar cada dia mais esse poder de Deus que atua em você e que atua em mim. E quem segue os princípios da sabedoria possui algumas características que são inerentes. E esses princípios eu gostaria de passar para os irmãos, pensar junto com os irmãos,
conforme o texto que nós lemos e alguns outros textos que vamos citar aqui. Todos os que possuem o princípio da sabedoria e que buscam crescer com a sabedoria e o conhecimento, ele possui o procedimento do bom senso. Ele possui a característica do bom senso. O bom senso é que nos leva a ter uma palavra equilibrada em todos os momentos. O bom senso, ele em meio de crise, e que muitas vezes olhamos para frente, olhamos para trás, olhamos para os lados e não vemos saída. E o bom senso faz com que olhemos para cima e vimos a sabedoria do Senhor. E neste momento aparece aquela palavra que vai sensibilizar as pessoas e que vai criar nas pessoas o bom senso. E o texto que lemos diz que todos os que compreendem o seu preceito revelam bom senso. Salomão tinha bom senso, irmãos, porque ele, diante de tantas coisas que podia pedir, ele pediu sabedoria. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. Isto é bom senso. Uma outra característica também daquele que busca sabedoria em Deus é a atitude de louvor a Deus. Independente de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer momento, aquele que busca sabedoria em Deus, ele está sempre louvando ao Senhor. Ele está com foco muito mais em Deus do que na crise. A crise é passageira, mas o Deus é constante. A crise, ela passa por um momento que nos abate, mas nós continuamos de pé quando olhamos para os céus e vemos o Deus que servimos e vemos os céus abrindo sobre a terra. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele está sempre nos conduzindo e sempre nos colocando em nossas bocas palavra de louvor. E o texto que nós lembramos diz: Ele seja louvado para sempre. Deus é constante, Deus não é atemporal. O Senhor, Ele que nos dá sabedoria para sempre, para estarmos usufruindo desta sabedoria e do entendimento que Ele traz para vencer os momentos de dificuldade. E uma terceira atitude que aquele que busca sabedoria no Senhor tem, é a atitude do Filho de Deus. Deus nos deu o poder de ser o seu filho dele. João capítulo 1, versículo 12, ele diz lá: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus. Queridos, quando eu penso nessa palavra, filhos de Deus, me faz tremer. Porque como filho de Deus, nós temos que estar honrando ao Pai, que diariamente renova sobre nós as suas misericórdias. Honrando ao Pai, que constantemente está nos dando a sabedoria para viver neste mundo tão difícil, para enfrentar a dificuldade que enfrentamos diariamente. Este é o papel do Filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 17, o apóstolo Paulo nos revela algo que muitas vezes não paramos para pensar. Eu gostaria de pensar com os irmãos nesta manhã. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Já pensaram nisso? Co-herdeiro de Jesus Cristo. Deus, na verdade, irmãos, só teve um filho gerado pelo Espírito Santo, mas nos deu o poder de sermos chamados filhos dele. E somos filhos de Deus, somos herdeiro de Jesus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, e vamos herdar de Jesus Cristo, de Deus, todas as bênçãos celestiais. Glória a Deus por isso. E é por isso que no nosso coração existe alegria, existe paz. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a paz que Cristo dá excede a todo entendimento, porque ela provém da sabedoria de Deus. Ela provém da fonte da sabedoria. E na verdade, quando nós nos colocamos na postura de filho de Deus, o Senhor nos coloca a sabedoria vinda dos céus, e os céus se abrem sobre o seu filho. Tanto é que no item 4
Deus se deu a conhecer através de Jesus. Deus se deu a conhecer através de Jesus para os seus filhos. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meu querido irmão, se nós somos filhos de Deus, herdeiros de Jesus Cristo, o que Deus quer é olhar para você, olhar para mim e dizer: ali vai o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus quer olhar para o Wagner e dizer: ali está meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer olhar para o irmão Wilson e dizer: Deus, ali vai o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer olhar para a irmã Raquel e dizer: ali vai a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Esse é o que Deus quer. E que nós tenhamos sabedoria, irmãos, a cada dia. Conhecimento vindo dos céus e sabedoria de Deus. Para que possamos ter sempre o prazer de ouvir do Senhor: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Ali vai o filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso é que Deus quer cada um de nós. Que o nosso conhecimento venha do Senhor. E possamos crescer no conhecimento e na sabedoria vinda de Deus. Que todo conhecimento que vamos receber deste mundo, ela possa ser convertida em caráter de Deus. Que toda a nossa sabedoria que nós recebemos daqui, ela possa vir ser convertida, ser conectada aos céus, para que os céus se abram sobre a terra, através da sabedoria em que Deus há de nos dar. E nós vamos comunicar ao mundo e conectar esse mundo tão carente ao conhecimento de Deus. Que Deus, pois, irmãos, possa fazer com que realmente possamos receber a cada dia mais esse conhecimento de Deus, essa sabedoria do Senhor, e possamos conectar os céus à terra. E Deus possa olhar para cada um de você que está aqui e dizer: ali vai o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E que Deus nos abençoe grandemente. Amém.